Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pode Vir. Eu sou a Ariane Afonso, publicitária, especialista em eventos corporativos e experiência de marca. E hoje, nesta noite, estamos com a mesa recheada, vai ser uma conversa muito especial, um bate-papo incrível. E hoje nós vamos entrar um pouquinho nesse universo das fragrâncias. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que traz memórias, que cria histórias. E que é tudo de bom, né, gente? Eu estou de frente com os fundadores da Sens, que fica localizada aqui em Vinhedo. Isso mesmo, uma empresa vinhedense que tem muita história boa para contar para a gente nesta noite. Estou de frente com o Luiz Paulo, Natividade, com o Kleber Bose e com o CEO da Sens, que é o Maurício Menabui. Foi? Perfeito. Beleza. Boa noite, Ariane. Obrigado pelo convite, de estar aqui no seu podcast. Eu que agradeço, uma honra recebê-los. Super honra, super honra. Principalmente, Kleber, nasci em Vinhedo e hoje a gente poder participar do podcast é um evento incrível pra gente. Ah, que legal! Pra mim tá sendo muito bacana também. Ariane, muito obrigado. Reforço a palavra dos meus amigos aqui, é uma honra pra gente estar com você. Ah, obrigada. Obrigada mais uma vez. Legal. Ariane, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente preparou pra você aqui um presente. Ai, que demais! Que é o que nós sabemos fazer de melhor. Ai, obrigada, Kleber. Obrigada, Luiz. Obrigada, Maurício. Gente, que honra! Vamos ver o que é. Tananã. É assim? Pode. Ariane, tem um segredinho na perfumaria que é o seguinte. É a expressão facial. Gente, que lindo! Não podia ser, né? Nada mais, nada menos. Que delícia! Amei! Agora você vai falar. Só um minutinho, não cheira ainda. Não. A expressão facial é o que mais entrega se você gostou ou não do perfume. Então tem que ser Então assim, você não no primeiro fala momento. nada, você não fala nada, Não falo só nada. cheira. Só cheira. E a gente quer ver tua cara. Tá certo. Espirra um pouquinho no campinho. No seu braço. Gente, amei. Que delícia! Ai, desculpa, não era pra falar nada. É mais forte que a gente. Mas é muito, né? Mais forte que a gente, realmente. Legal. Que delícia, eu amei. Que bom. Parabéns. Fico feliz que você Obrigada. Ai, que honra. Muito Perfeito, pra você. obrigada. Obrigada. Gente, amei. Muito obrigada. Começar um podcast assim, realmente é sinal de que tudo vai ficar melhor ainda, né? Legal. Muito obrigada. Eu amei É isso. o presente. Incrível, sensacional. Vocês são perfumistas reconhecidos internacionalmente, né? Então, não tem nem o que falar. Muito obrigada. Legal. Amei, Muito gente. bom presentear. Obrigada. Eu também gosto bastante. Mas vamos começar o nosso bate-papo, o Bora. nosso podcast. Eu gostaria de saber um pouquinho da trajetória pessoal de vocês. Pode começar, Luiz Vamos lá, Paulo. Ariane, bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Resumindo, né? Tá, Porque eu sei vamos que é extenso, mas vamos resumir. Sim, vamos lá. Eu comecei em 2005 na perfumaria, tá? Então eu passei por todas as áreas. Sou formado na Alemanha, né? Tô há 21 anos na perfumaria. E conheci o Kleber em 2017. E é um prazer enorme estar ao lado dele. É um parceiro, um amigo, um paizão e um grande sócio e uma mente brilhante da perfumaria e uma perfumista que, além de ser meu sócio, é um cara que eu super admiro. É difícil sócio falar assim um do outro, É né? verdade, eu ia falar isso. Eu ia falar assim, nossa, é um privilégio, né? Vocês com se certeza. encontrarem. É uma bênção de Deus mesmo, porque hoje, mais do que nunca, né? A sociedade, a gente vê... né? É raro. Sempre Mas tem probleminhas. é raro uma sociedade assim. Sim. Que incrível, A parabéns. gente hoje a gente se considera muito mais irmãos que sócio. Isso reflete, né? A gente No vê, negócio. né, no sucesso, no Com negócio do que Com vocês certeza. têm juntos. Com Parabéns, certeza. muito gostoso. Parabéns legal. mesmo. E aí vocês começaram, e o Kleber... Eu tenho, assim, a minha história é um pouco mais longa, porque a perfumaria é uma coisa que está comigo desde muito, muito criança, né? Mas eu vou resumir hoje, vou deixar a história Kleber para um outro dia. Certo. Mas assim, nasci em Vinhedo. Vinhedense, Né? não é de coração, é vinhedense Vinhedense, mesmo. É da terrinha. Nascido na Santa Casa de Vinhedo, né? Quem fez
todo o serviço de parto foi o Dr. Meirelles, né? Então, assim, aqui a gente tá Nossa! falando de histórias De história de vinhedo, mesmo. Vinhedo. né? Que gostoso. E quando muito pequeno, eu tive uma oportunidade para fazer a inscrição na AVEA. Quem é de Vinhedo vai saber o que é isso. Gente, eu lembro. Eu Que lembro. era- AVH. Isso. Aham. Que é onde que era onde as crianças se inscreviam para participar de um plano de hoje menor aprendiz. Sim. Né? E eu fiz isso e acabei sendo chamado para uma entrevista na Quest International, né, que fazia parte do grupo Unilever Certo. e que era uma casa de fragrância. A Quest na época era a terceira ou quarta maior casa de fragrâncias do mundo. E eu tive a oportunidade de entrar na Quest e trabalhar com uma pessoa maravilhosa que é uma das maiores perfumistas do mundo, para mim até hoje, a Francisca Areias, né? Uma pessoa incrível, né? Inclusive a Francisca foi responsável pela criação do perfume da Rainha Elizabeth. Nossa. No Jubileu de Ouro Nada da mais, rainha. nada menos, né? Só isso. Só isso. E a Quest era uma empresa inglesa, né? Eu digo que era porque a Quest hoje foi vendida para Givaudan. E eu tive a oportunidade, eu sempre me esforcei muito, desde os 13 anos eu me dedicava muito para aprender inglês, porque eu sabia que eu estava numa empresa inglesa, então, de qualquer forma, se um dia eu tivesse a chance, Você tinha que estar inglês preparado. seria a primeira coisa. Aham. Né? E me dediquei muito também aos estudos de perfumaria. Né? Eu trabalhava no laboratório, eu tinha acesso a todos os ingredientes. Eu tinha acesso a grandes perfumistas, Eurico Mazzini, né? que é um profissional que eu respeito e eu tenho uma admiração incrível, que foi um dos meus professores, professor do Luiz Paulo também. Que legal. Então, assim, a gente tinha acesso ali a uma fonte muito rica de informação, de conhecimento, de experiência, e eu fui absorvendo tudo isso, era a minha chance. Sim. Enfim, acabou surgindo uma oportunidade na Inglaterra para uma vaga aqui no Brasil, para que uma pessoa fosse enviada daqui do Brasil para a Inglaterra, e eu fui a pessoa selecionada. E acabei indo para a escola de perfumaria em Ashford, no Reino Unido. Nossa, que demais. Onde era a matriz da empresa. Experiência. E assim fiquei, foram praticamente 8 anos viajando pelo mundo, porque às vezes perfumaria não é só saber criar uma fragrância, é conhecer É muito consumidor, conhecimento, né? Muito né? conhecimento. Consumidor. Por exemplo, quando a gente foi criar uma fragrância para te presentear, a gente tem que ter Também. muita certeza que você iria gostar, Também. né? Então a gente tem que ter esse conhecimento do consumidor, saber o que o consumidor gosta. Então eu tive a oportunidade de viajar por muitos países, né? Morei muito tempo muito tempo na Inglaterra, né? Morei em Tailândia, Singapura, China, Índia. Que legal, que oportunidade, né? Que Várias legal. experiências para conhecer o consumidor. Enfim, assim foi minha trajetória. Fiquei um tempo depois na Givaudan, depois da aquisição, né? Assim que a Givaudan acabou fazendo a aquisição da Quest. E aí, meu sonho era voltar para o Brasil. Meus sonhos eram dois. Um, ser perfumista, e o outro, ser empreendedor. Né? Aí juntou Então, tava só coisa sempre, boa, né? Sempre Fomentando batendo. ali. Então, eu estava em Singapura quando eu resolvi falar para a Givaudan que a maior casa é uma casa maravilhosa, uma casa de fragrâncias maravilhosa, a maior do mundo. E eu falei, olha, eu preciso colocar meu sonho para fora e eu preciso empreender. Que delícia. E E assim empreenderam foi. brilhantemente. Gente. Hoje nós estamos fazendo a nossa longa história muito curta, né? Porque tem muita coisa para falar. E como o Luiz Paulo falou, em 2017 a gente se conheceu. Eu tive uma breve passagem por uma empresa alemã, né? Que era a Dom. E foi onde eu conheci o Luiz Paulo como profissional. E aí a gente se conhecendo. Vocês se conheceram e quando que vocês decidiram juntos fundar a Sens? Simples. Eu tinha uma outra empresa que, enfim, a sociedade era extremamente importante, né? Porque eu tinha outros sócios, Entendi. mas
não caminhava. Não fluía. E eu sou uma pessoa muito... O que não dá certo, para e segue por outro caminho. E quando eu conheci o Luiz Paulo, eu falei, agora achei meu sócio. E aí eu falei, né? Ele olhou para mim e falou, poxa, eu gostei do... Você tem uma empresa, eu gosto da ideia, podemos caminhar junto? Falei, cara, seja bem-vindo. Aqui né, assim, eu gosto de risco, eu gosto de ousar, e a gente gosta de pensar grande. E o Luiz Paulo simplesmente falou, Isso, tô junto. e depois disso já se passaram, esse ano serão 7 anos. Estamos caminhando para o 8º ano de empresa. Vai para o 8º Oitavo ano ano, esse sim. ano. 8º ano Em de fevereiro do ano que vem, a empresa completa 8 anos. 8 anos. Esse ano é 7. 7, estamos no 7. Gente, que demais! E qual foi, depois que vocês se conheceram, resolveram juntos caminharem aí com a Sens, né? Qual foi o maior desafio no início da empresa? Vários. Empreender não é fácil, Não né? é fácil. Zero fácil. É bom, mas é zero fácil. Qual foi o maior desafio? Vamos lá, um deles, que eu considero, depois o Kleber pode falar aí, a gente passou por uma pandemia. Né? Ai, Todo me mundo lembro. passou, Não foi mas fácil. acho que essa época foi um pouquinho dolorida pra gente, porque estava no início, a gente somos perfumistas, não empreendedores, e foi um pouquinho difícil porque o mercado parou. Mas graças a Deus, como a gente atua em todas as categorias, uma categoria que é de limpeza, Em vários segmentos. vários segmentos, né, da perfumaria e segmentos de limpeza, foi super bem no mercado e a perfumaria começou a vender na internet. Então, a gente conseguiu achar nosso caminho e sobreviver nessa etapa da O pandemia. nicho, correto. É verdade, é porque limpeza, gente, todo mundo ficou em casa e não parou de limpar a casa, né? Porque deve ter crescido absurdamente esse nicho, né? Sim, É cresceu. verdade. Só voltando, né, a questão um pouquinho das dificuldades do início, nós começamos, para vocês terem uma ideia, nós éramos 2 perfumistas em grandes empresas e a gente simplesmente resolveu abandonar o mundo corporativo para Para empreender. empreender. Né? Eu com 2 filhos pequenos, né, Isabela e o Guilherme, e com todas as incertezas do empreendedorismo. Porque E a gente é acabou um tendo- caminho incerto, Sim, né? a gente acabou tendo que deixar o mundo corporativo com toda a segurança e se jogar num ambiente completamente de risco. Mas, como eu já havia comentado, a gente adora risco. Né? E também, assim, a questão da convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa, que nós não estamos... olha, eu vou abrir uma... Não é uma aventura, né? Não é uma aventura, Não é uma eu tô aventura, era entrando, algo eu não vou certo. construir avião. Sim. Né? Nós vamos montar uma empresa de fragrâncias, que é o E que algo- a gente fez a vida Exatamente, inteira. algo que vocês têm Né? total domínio. Exatamente. Então, assim, as dificuldades no início... Poxa, a empresa nasceu em 2019. Né? Não tinha pandemia ainda, tudo correndo bem. Né? Nosso primeiro ano foi fantástico. Né? Em termos financeiros, em termos de empresa, mesmo recém-nascida, já tendo margem, já cuidando bem de pessoas, já tendo um andamento muito atípico Sim, para uma empresa que está nascendo. entendi. E aí sim, né, a gente programou a empresa para em 2020 crescer e aí vem o freio da pandemia. E como o Luiz Paulo falou, todo o mercado se voltou para higiene, né, que era uma área onde a gente dominava muito criar fragrâncias para produtos de higiene, tanto do lar quanto pessoal, né? Por exemplo, você não usa um shampoo sem perfume, sem fragrância. Jamais. Né? Sabonete, Então, né? tudo isso dependia da nossa empresa. fragrâncias. Né? Que demais. E a gente conseguiu, assim, no momento de pandemia, assustou muito, mas a gente acabou tendo um crescimento muito grande de 2019 para 2020. A gente cresceu 3.000% de 2019 comparado com 2020 comparado com 2019. Então, assim, a gente sempre lutou muito, a gente sempre teve muitas dificuldades, né? Porque uma empresa nascendo, para quem é empresário sabe,
você não, os fornecedores ainda não olham para você né, com bons olhos. Você tem que construir um ambiente onde as pessoas, né, passam a confiar em você. E tudo isso a gente estava nascendo. Mas também, assim, são longos anos de mercado e o mais difícil a gente já tinha feito, que era construir uma história, tanto do Kleber quanto do Luiz Paulo. A gente já tinha uma boa reputação. Sim. Então a Sens, ela, queira ou não, ela foi beneficiada um pouco por essa nossa história. E aí a empresa começou, né? A gente corria muito atrás de clientes no início. E depois Os clientes começaram a correr atrás da gente. A melhor Então, assim, parte, né? Não é, é a bom, melhor parte. Isso é muito, muito, Que muito bom, legal. que bacana. E, Maurício, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você entrou, né, na Sens, conheceu o Luiz, conheceu o Kleber e chegou até a Sens. Eu vou começar então a minha história pela parte onde eu os encontrei, que é a parte mais interessante. Foi absolutamente acidental. Eu tenho uma parceria com um escritório de direito em São Paulo e, como consultor, eu fazia a parte de estruturação financeira em processos de aquisições e fusões de empresa. E esse escritório me chamou, me ligou, falou: olha, a gente tem um cliente que tem um alvo em Vinhedo, eles estão interessados em abrir uma conversa para um eventual processo de aquisição, parceria, e a gente queria que você fosse lá e fizesse um primeiro approach. E aí eu liguei para o Kleber, a gente marcou um almoço, ele foi muito gentil, me atendeu desde o primeiro contato. Super aberto, acho que a gente teve uma boa ligação, assim, Conectou, né? desde os primeiros segundos. Quando conecta... Nunca estivemos à venda, mas conversar sempre é tranquilo. E aí a gente marcou um almoço, a gente foi almoçar, eu tive uma impressão assim, muito boa a respeito deles. E você, quando está no mercado onde você conhece empresas de diversos segmentos, conhece empreendedores de tudo quanto é tipo, eu sempre achei que, olha, eu tenho poucos talentos, mas eu sei enxergar gente excepcional. Quando eu encontro empreendedores excepcionais, eu sei reconhecer. E essa foi a primeira impressão que eu tive deles. A gente almoçou os dois, assim, super apaixonados pelo negócio, que para mim é a parte importante. Sonho grande, negócio bom, com crescimento. E eu achei a conversa muito interessante. Nesse mesmo dia a gente fez uma visita até a fábrica, eles foram de novo super gentis, me levaram até a fábrica, eu conheci, eu fiz o meu trajeto natural toda vez que eu entro numa empresa pela primeira vez, eu fui no banheiro dos funcionários, tudo impecável, limpo, arrumado, caminhei até o fundo da fábrica, a fábrica não tinha fundo, que é um outro excelente sinal, né? Empresa organizada, você nota quando você visita processos de manufatura, ambiente climatizado, chão limpo que você pode quase que comer no chão. Eu falei, esses caras são diferentes mesmo. A gente conversou, esse encontro terminou aí. Processo, sistema em construção. Isso. E aí a gente fez um novo contato, a empresa estava naquele, então, isso é em 2023, eles estavam praticamente ali do meio para o fim da implantação do sistema de gestão. Eu dei uma olhada, tudo super bem pensado, arquitetura super bem planejada, algo que você vê que foi pensado. Ambos vieram, tem uma história de terem trabalhado para empresa multinacional. Falei, pô, isso é muito bom, gente que tem cabeça de processo, né? Isso é ótimo, se movimenta bem no mundo corporativo. Eles e são técnicos excepcionais, perfumistas excepcionais. Aí eu fiz a avaliação, mas nesse processo, assim, eu confesso que me gerou um desconforto, porque eu achei que o candidato não ia casar bem com eles, né? Levantei os números, a gente conversou bastante sobre o processo, quer dizer, eu sempre procuro fazer isso, a gente conversou muito sobre o processo, o que significa comprar e vender uma empresa. O empresário, normalmente, ele não está habituado, você na sua vida, você compra casa, carro, mas você não está acostumado a comprar e vender empresa toda hora. Sim. Então, não é um rito, não é um processo que é super transparente.
E aí a gente, durante essas nossas conversas, que isso aí deve ter durado alguns meses, eu cheguei um dia para eles e falei, olha, gente, eu vou jogar contra o patrimônio aqui, contra o meu interesse, e vou dizer para vocês uma coisa que vocês já sabem. Porque vocês são inteligentes, isso eu notei desde o primeiro encontro, desde o início. E eu acho que não é a empresa correta. Acho que não está na hora. Acho que vocês têm uma curva de crescimento gigantesca. E eu lembro que eu falei uma coisa que talvez eles, acho que não se esqueceram até hoje, né? Eu falei, acho que vocês vão ser muito bem pagos para esperar. Não está na hora e não é o candidato correto. Eles já sabiam. É isso mesmo, né? 100%. 100%. 2 anos depois, um pouco menos, final de 24, eles me ligam de novo. E a gente, nesse meio tempo, a gente foi conversando. Eu sempre ligava com o Kleber, ele me ligava de vez em quando, a gente conversava. E eu acompanhei um pouquinho o processo a finalização do processo de implantação do sistema de gestão. Quando a gente fez a avaliação, eu acho que foi legal como aprendizado, porque eles entenderam que tipo de documentação eles teriam que apresentar, que tipo de comportamento era esperado de uma empresa quando é adquirida. Então, acho que aquele processo foi muito legal, porque foi um pouco uma escola. Posso complementar um pouco? Claro. Acho que essa foi a parte mais interessante. Por quê? Porque o Maurício, quando veio para essa eventual compra da empresa, ele trouxe um questionário gigantesco, né, de coisas que a gente, ou informações que a gente teria que estar passando para ele, ou processos que a gente teria que ter implementado já na empresa. E tudo isso para a gente, quando a gente conversou, eu e o Luiz Paulo, vamos conversar com o Maurício? Cara, de tudo isso, se não der em nada, nós vamos aprender muito. E a gente usou todo esse processo que a gente acabou tendo com o Maurício para que a gente melhorasse a empresa, implementasse processos. Então isso foi meio que uma consultoria que talvez... Enfim, acho que ele já sabia também que a gente ia usar tudo isso. Ele passou uma receitinha pra gente seguir o caminho correto. Ó, mas No isso. fim foi bom, né? No final foi Eu acho ótimo. que foi um acidental. Acrescentou. Muito. Foi um acidental super feliz, porque o meu jeito de fazer as coisas é ensinando. É muito ruim você levar as pessoas durante um processo e elas não entenderem o que está acontecendo. Verdade. E uma das primeiras coisas que a gente conversou também foi, gente, eu quero que quando vocês estiverem na mesa, vocês vão ter que decidir sem olhar para mim. Que vocês entendam, Que né? vocês estejam absolutamente íntimos do processo, que vocês não dependem de mim para entender, que vocês decidam por conta própria. Então, acho que isso foi uma feliz coincidência. Foi uma consultoria É, perfeita, então. porque assim, o meu jeito de fazer as coisas é sempre com muita clareza e eu gosto de ensinar. Sim. E eles queriam muito aprender. Então, assim, eu acho que aí O Maurício ainda pagava o nosso almoço. Melhor que é melhor que isso. Foi fechado com chave de ouro, então. foram vários. Então, eu acho que assim, é onde o acidental, né, virou um pouco de destino. Eles me chamaram de novo e aí era o outro lado, eles tinham um candidato. Nós tivemos uma outra empresa que se aproximou da gente com o mesmo propósito. Um outro noivo. Mas dessa vez, o Maurício, a gente acabou convidando o Maurício para atuar do nosso Com lado. vocês. Né? E foi fantástico. Então, e aí, nesse então, foi que eles testemunharam o meu primeiro erro. Né? Porque quando a gente construiu o plano de negócio deles lá em 23, eu aconselhei, olha, vamos fazer um cenário conservador, não vamos exagerar nas projeções de crescimento, vamos procurar as nossas premissas, elas devem estar bem fundamentadas, os nossos números têm que parar em pé, o plano tem que parar em pé. E quando eu olho o número ali, quase 2 anos depois, eles tinham entregue o dobro do resultado. Né? Então aí eles constataram o meu primeiro erro. O objetivo é sempre pensar pé no chão, mas sempre lutar para Sempre fazer entregar mais. Sempre fazer mais do que eu esperava, Exatamente. né? É que nem a gente, quando quer surpreender o cliente, né? Sempre mais do que ele espera. Tem Exatamente. Que ser. Exato. Aí eu É simples. voltei para a prancheta. Não é fácil, mas é simples. Recolhe todos os números de novo. Olha, a gente conversa sobre o negócio, sobre o ambiente de negócios, cliente, concentração, segmentos de mercado, margem, crescimento de receita, estrutura, capacidades. A gente refaz o plano de negócios e a gente chega à mesma conclusão que, de novo, eles já sabiam. Dessa vez, eu achei que o noivo era bom. Eu falei, olha, eu acho que o noivo é legal.
Acho que combina. Acho que se acontecesse, seria bom para os dois lados. Eu vejo benefício para os dois lados. Mas eu vou repetir o que eu falei para vocês há 2 anos atrás. Eu acho que vocês vão ser bem pagos para esperar, porque tem muito crescimento aqui. Ele sempre fala isso pra gente. E, Nós vamos esperar até quando? e a Vocês empresa- estão esperando até agora. Sim. e a empresa é muito jovem, né? Eu acho que É verdade. vocês estão muito no começo do sonho. Então, e a gente acabou decidindo, quando eu digo a gente, eles também já tinham decidido, eles já sabiam que era melhor continuar no sonho. E a gente acabou dizendo não. Vivendo o sonho. Melhor parte, né? Da história. Nesse então, o Kleber falou, pô, você gosta tanto da gente, né? Bota a pele em risco aí, vem compartilhar o sonho com a gente. Entra pro time, né? Vem pro time. E assim, a gente Assim a gente não tem mais que ficar te chamando. sem Então- falar absolutamente nada a respeito de condições ou o que quer que fosse, eu falei, cara, já fui, tô aqui dentro, Eu já tava faz tempo, eu né? já estava apaixonado Legal. pelo negócio, já tinha me Legal. apaixonado por aquilo que eu tinha visto. Eu já tinha uma admiração enorme pelos dois, pela coragem, mas pela coragem com o pé no chão, pela capacidade técnica, por aquilo que eles já tinham feito e pelo potencial que eu enxerguei. Assim, rapidamente eu cheguei à conclusão, falei, eu acho que esse aqui é o melhor cavalo, né? Eu acho que o cavalo que tem maiores chances de ganhar a corrida dentro deste tamanho de empresa, eu acho que são eles. Ah, que demais. E aí eu sumi. Para fazer a história mais curtinha, um pouquinho assim, eu sou super agradecido aos dois de permitirem que eu fizesse parte do sonho e viesse sonhar e construir junto com eles. Que bacana. Né? Time de incrível. sucesso. A Sens tem um time fantástico. Né? Assim, da mesma forma que é difícil você falar, né, ter um relacionamento tão bom com um sócio igual, né, eu e o Paulo a gente acaba tendo, é difícil às vezes o empreendedor, o empresário que se sente, que externaliza, tá correta essa palavra? Sim. Esse sentimento de realização, de contentamento com a própria empresa. Né? A Sens hoje é uma joia que a gente tem na mão. É lógico que a gente cuida, tem muitas dificuldades, né? Aqui ninguém está falando, né? Como a gente falou, nada é fácil. Sim, Né? A gente tem todas as dificuldades do dia a dia, sim. mas nenhum negócio vai ser fácil e nenhum negócio vai deixar de ter dificuldade. Não, todos Né? têm a sua O dificuldade, importante, né? E, né? e as suas alegrias também. Exatamente. O importante é o resultado que a gente acaba gerando no final. Que vocês né? entregam. Que tem que superar todas as dificuldades. Exato. Né? E hoje a Sens, ela é essa joia pra gente que gera, né, todo o resultado que a gente espera. A chegada do Maurício foi muito importante pra gente, porque a Sens, ela caminhou de 2019 a 2000 e... Quando você chegou? 25, né? 25. Final de 24, final de 24, começo de 25. Ela caminhou de 2019 a 2025, sendo liderada 100% por mim e pelo Luiz Paulo, que somos perfumistas, né? Eu nunca vou esquecer de uma frase de um amigo que me disse, quando a gente tinha acabado de abrir a empresa, volta para o mercado porque você é perfumista e vocês não sabem administrar a empresa. Né? A gente tem essas frases de apoio, né? Que ajuda muito a gente... Que te impulsiona, né? Né? Só que a gente nunca ligou, porque a gente sempre teve muito cuidado, principalmente financeiro. Você já ligou para agradecer a ele? Ele sabe. Você já ligou? Você já fez? Você já mandou um WhatsApp? No mínimo, pelo menos um WhatsApp. Essa pessoa que eu não conheço, ele fez um grande favor para a Sens, né? Ele botou um desafio na frente do Mariano. É verdade, tudo que Nossa. me irrita me fortalece. Te move, né? Muito. O Kleber é ariano. Idem. Olha, eu não sou ariana, mas eu tô junto nessa. E você falar para um ariano que ele não vai conseguir fazer uma coisa, você se deu mal, você vai perder a aposta. Com certeza. E assim, atuamos no mesmo mercado, então tá tudo. As pessoas sabem. Enfim, a gente acabou, né, tendo essa administração, eu diria, um pouco mais não tão estruturada, mas sempre sabendo que a gente tem que o nosso produto tem que custar X e a gente tem que ter margem para pagar funcionário, para pagar a matéria-prima, para pagar toda a estrutura. Então, isso levou a gente a um ambiente muito
saudável financeiramente. Saudável, Maurício, não sei se é a palavra, mas sólido. Melhor. Não Sólido, tem palavra né? melhor. É super saudável. Né? Em 2025, a gente, né, poxa, uma empresa que chegou muito bem estruturada, sem dívidas, sem nada. Mas a chegada do Maurício veio para estruturar a empresa Os processos, né? e deixar pronta para se tornar uma grande empresa em todos os sentidos. O Kleber tá Né? sendo Que muito, bacana. os dois são muito modestos, mas assim, o que eu encontrei foi uma empresa super organizada, com processos muito bem pensados, com uma capacidade impecável de formação de preço, de margem, de administração de estrutura de capital de giro, que é uma coisa que o pequeno empresário, o médio empresário geralmente não tem, e a Sens tinha uma estrutura de capital de giro impecável, a estrutura do contas a pagar, do contas a receber, o tamanho do inventário, a velocidade de giro do inventário. Assim, eles intuitivamente, eles já tinham uma empresa de livro. E assim, e é verdade, porque os números comprovam isso, o que só fez o meu trabalho ser mais difícil, né? Porque Fernando, eu vou ficar muito tempo aqui, porque eu não tenho muita coisa para consertar. Nossa, já tá tudo. Não tenho pra alinhar muito aqui, gente, né? Mas eu tô aí para o que precisar, né? Mas que bom. É importante lembrar que isso é fruto de todas as pessoas que estão na Sense. Seja Um trabalho em equipe, né, Luiz? Não é só Kleber, não é só Luiz Paulo, é a parte de tecnologia da informação, de comercial, quem tá ali produzindo realmente. Tudo reflete, enfim, né, tudo na empresa. reflete. Tudo Esse reflete. ponto que o Maurício fala muito e a gente acabou fazendo sem pensar, sem querer ali, mas implementamos, é a cultura que a gente tem desde o início de cuidar de pessoas. O Kleber está falando, Nossa, todas cuidar as de áreas pessoas é primordial. são importantes, né? A gente é o Sim. perfumista, a gente faz uma fragrância Exato. bonitinho, mas sem eles, né? Cada um tem seu Exato. valor. Então, todo mundo que hoje A tá gestão na de Sense, pessoas é importantíssima, né? Totalmente. Em qualquer área, em qualquer empresa, em qualquer segmento, com tudo certeza. isso aconteceu por causa deles também. Ah, Isso que é legal. verdade. Essa foi uma observação que a gente fez também lá no começo. Você percebe quando o time é apaixonado pelo negócio. Você percebe nos olhos das pessoas que a segunda-feira não pesa e na sexta-feira ninguém está com pressa de ir embora. E talvez eu acho que isso é uma das melhores coisas que acontece na vida de um profissional, é quando você não fica ansiando pela É sexta-feira, verdade, né? é verdade. Porque senão Acho tem que não, alguma coisa errada. quando chega a sexta, você fala assim, poxa, mas já, né? Tinha tanta coisa pra fazer que, né? Como passou A rápido. gente tem um time de gente apaixonada. Isso é muito legal, é fundamental para a empresa. Que bom, parabéns, Fica o parabéns. convite, visita a gente. Estarei lá, Você com vai- certeza. Muito obrigada pelo convite. Faremos Vai com ver na cara das certeza. pessoas qual é o ambiente Sense. Eu quero ler na cara das pessoas, com certeza. Reflete, né, em todos, em toda a equipe, Em né, tudo, de vocês. Mas, pessoal, parabéns aí pela essa trajetória de sucesso que resultou aí numa empresa maravilhosa aí que vocês têm. Mas eu quero saber agora tudo sobre o perfume, tudo sobre esse universo da perfumaria. Vamos lá, Luiz, vamos lá, Kleber, Maurício, como que nasce um perfume? Legal. Luiz, Vamos lá. como nasce um perfume? Eu quero saber o processo. Como nasce o perfume? O que acontece com o produto final? Como que é? Show. Vamos lá. Diversas maneiras, tá? A fragrância ela pode nascer através de uma cor, de uma música, de um som, de uma textura, até de um sabor. Então, ela pode vir de fruto de uma comida, né, de uma especiaria. Então, ela pode nascer de diversas formas, dependendo. Geralmente, na perfumaria, ela nasce através de um briefing, né? O cliente passa as informações que ele quer e a gente tenta interpretar isso desenvolvendo a fragrância. Então, é uma construção. Não é simples, é um pouco complexa, mas a tradução vem um pouco desses elementos. Então, quanto mais informações a gente tem desse briefing, mais fácil é conduzir e tentar acertar o cheiro. Que no final, a gente tem que tentar remeter, passar essa informação. A gente tem um pensamento do cheiro, mas para traduzir isso em acordes, em perfumes, é um pouco difícil e difícil de acertar o nariz. Mas, como o Kleber falou no começo, né, a gente passou por estudando bastante coisa, a gente tem é um pouco mais comercial e tenta ir para um caminho que é mais assertivo. Então a gente tenta fazer algumas coisas que já agradam o nariz, tudo com pesquisa,
tudo embasado em experiências da perfumaria. Vocês são artistas, né? Porque isso é um dom, né? É uma arte, né? Assim como a tela, como a escultura, criar fragrâncias, assim, eu sei que tem um briefing, assim como na publicidade e tal, que você entende melhor ali o caminho, mas realmente é uma arte, né? Parabéns, porque não é algo assim simples, não se vê em todo lugar, eu vou desenvolver uma... Não é, gente, vocês são artistas, que bacana. Tem todo um processo para chegar naquele produto final com excelência, né? Tem um estudo de muitos anos. De muitos anos, né, são muitas viagens, é um acúmulo muito grande, né, de assim, ó, experiências. Porque o olfato, você constrói ele ao longo da vida, né? Você tem acesso ao primeiro cheiro que você vai, né? Você nasceu, a primeira coisa que você vai sentir é um cheiro. Gente, é muito importante, né? Você não vai enxergar, você não vai ouvir Sim, é direito, verdade, a primeira coisa. mas você vai sentir o cheiro. Né? Então, assim, e o olfato, ele é construído, né? Por isso que na nossa profissão, o importante é que a gente sinta o máximo de diferentes cheiros no mundo de tudo. Por quê? Tudo na natureza é composta por ingredientes. Né? Mesmo a natureza é a maior perfumista do mundo. Né? Muitos ingredientes que a gente acaba utilizando no dia a dia é porque ocorreu, porque existe dentro da lavanda, é porque existe dentro do manjericão. É verdade, porque é tudo algo tirado já da fragrância. Exatamente, assim, existem muitas matérias-primas que é algo mais técnico, que acho que é um pouco chato entrar, mas assim, a gente acaba utilizando muitas técnicas que a natureza acaba usando em tudo que existe, que tem cheiro, para também, né, se inspirar. E mudar, às vezes, o que a natureza fez. Tipo, a natureza criou esse cheiro, eu vou misturar com outro cheiro, vou criar outra coisa. E o que faz uma fragrância ser inesquecível? Inesquecível. Eu estava pensando justamente nesse ponto, porque todas as fragrâncias são inesquecíveis. Você vai falar, "Cleber, mas como assim, né?" O cheiro é inesquecível. Se você sentir o cheiro desse papel, nesse ambiente, e se você sentir o mesmo cheiro desse papel, daqui 10 anos, você vai lembrar desse lugar, onde a gente desse está, momento. aqui, tudo certinho. Vai vir tudo, vai vir imagem, vai vir som, você vai conseguir lembrar de tudo. Então, qualquer cheiro é inesquecível. É verdade, é inesquecível. O que eu vou tentar um pouquinho entender o inesquecível que você quis dizer, vou tentar traduzir, tá? Que é parte da nossa profissão também, a pessoa contar uma história e a gente traduzir em cheiro, né? Talvez uma fragrância que seja maravilhosa, né? Porque o inesquecível pode ser bom e pode ser ruim. É verdade. Beleza? Tem cheiros que a gente fala, putz, lembrei daquele meu ex-namorado. Isso, pode ser ruim. Tem muito. Mas é inesquecível. É inesquecível. Se é bom ou ruim. Bom ou ruim. Ou para o Para o bem ou para o mal. Se é bom ou ruim, eu não sei, mas Exatamente. você lembra, né? Impressionante. Nossa, como lembra? Se a gente for traduzir dessa forma, como é criar um cheiro, uma fragrância maravilhosa para a Ariane, porque tudo tem o maravilhoso para você, tem o maravilhoso para o Maurício, para o É muito particular, né? Por isso que tem, acho que hoje, milhões de perfumes, Sim. um diferente do outro. Por quê? Porque ninguém gosta da mesma coisa. Não, tem que ter variação, né? Então, agradar todo pra gente mundo. criar uma fragrância maravilhosa para a Ariane, a gente tem que conhecer a Ariane, entender o que ela, né, quais são as preferências. A minha é maravilhosa, Né? gente, eu amei. Que bom. Isso eu garanto. A minha é maravilhosa. E é isso, é conhecer realmente, conhecer para quem a gente vai estar criando. Entendi. E qual que é a receita para criar um perfume de sucesso? Posso contar o fato antes? Pode. Bem legal, acho que você pode contar o seu. Eu também tenho um de infância. Nossa, eu ia falar de fragrância de bebê inesquecível, né? Inesquecível. Mas até a gente trouxe para vocês aqui cheirar. Depois a gente passa para vocês cheirar. Mas esse aqui é um óleo de rosa. Né? Então eu lembro, eu morava junto com a minha avó, sou do interior. E eu Vou colocar aqui para o Luiz Paulo se inspirar. E eu sou do interior, então eu lembro que eu tinha acho que 3 aninhos ou 4.
mas eu lembro que tinha as rosas da minha avó, todas pequenininhas. Eu ia lá, apertava ela, né, pra estragar, Você mas estragava as sentia o florzinhas da cheiro. sua avó. Então eu tenho essa memória olfativa da rosa Desde desde da pequenininho. infância, que bacana. Então quando o cheiro sair, me volta, eu sei. Eu lembro da, Vem na hora, é Não vai imediato, tirar. né? eu lembro da cor da rosa, eu lembro do... Você volta no Eu tempo, volto né, no tempo. gente? Então assim, eu lembro da casa da minha avó, lembro da pintura. Que demais. Maravilhoso, né? Isso aqui é espetacular. Nossa, amei, perfeito. Então, a fragrância, como você definisse ela, né, é perfeita, depende tudo do momento. Não, eu sei que é particular, que é, né, muito peculiar, mas, Sim. gente, não tem É. como, né? Muito bom. É uma obra de arte. Uma obra da Esse, natureza. Da natureza, que demais. esse ingrediente, né? A gente acabou até trazendo aqui, isso aqui faz parte do nosso acervo, do nosso museu. Nossa, É, muito bom. Porque esse óleo aqui, quando a gente fala do óleo da rosa, como olfato, talvez já seja uma coisa um pouco mais pra gente ultrapassada. Por quê? Porque isso aqui foi muito utilizado na Maravilhoso. perfumaria desde o início, né? Porque é um dos ingredientes mais preciosos da perfumaria. Então, olfativamente, ele passa alguma coisa um pouco já antigo. Mas, como qualidade olfativa e como um ingrediente extremamente encantador. Encantador, definiu, é verdade. Para quem tá cheirando, não pensando se eu uso, se eu não uso, como ingrediente. É verdade. Isso aqui esse óleo de Independente rosa, disso, é encantador. para você realmente, ter a uma palavra. ideia, 1 quilo desse material hoje custa aproximadamente entre 35 e 50 mil dólares. Nossa, eu ia falar, porque eu já li sobre sobre perfumaria, óleos Sim. e tal, e eu sei que já li sobre que é muito, né, salgado o valor do... Entre 3 a 5 toneladas de pétalas de rosas para se extrair 1 quilo do óleo de rosa. Né? Essa é uma rosa absoluta de marrons. Maravilhoso, encantador, né? Você traduziu, é encantador, maravilhoso mesmo. Luiz, e qual que é a receita para criar um perfume de sucesso? Qual que é a receita para criar Vou te contar. A receita do sucesso. Não, corta essa pergunta. Assim, a Coca-Cola não revelou o segredo dela até hoje. Até hoje, gente, que nem água, né? A receita do sucesso, as casas de fragrâncias tinha a mesma coisa, era a mesma coisa que banco. As receitas eram guardadas em cofre. É verdade. Em cofre, É verdade, cofre é mesmo, verdade. né? Então assim, você Já acha sei. que nós vamos revelar isso aí pra você? Se nem a Coca-Cola falou dela até Você hoje. sabia dessa? Do quê? Do cofre? E é verdade. Cofre? É. Luiz, qual que é a receita de sucesso para criar um perfume? Tudo depende. Vamos lá, hoje na perfumaria, acho que a receita de sucesso, é o que a gente estava comentando aqui, é sempre agradar quem está usando o perfume. Então, pra gente, Ai, perfeito. a receita Verdade. é a agradabilidade do produto no final. E claro, a gente tem nossos clientes que fazem sucesso com os perfumes. Com certeza, é Tem verdade. algo que eu acho também muito, muito interessante, assim, o que o Luiz Paulo acabou de trazer, assim, é onde a gente... são as situações do nosso dia a dia, onde a gente tem que agradar o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque a gente quer vender. É verdade. No final do dia, somos uma empresa. Com certeza, Né? precisa de lucro, né? Então, assim, a gente precisa criar fragrâncias que a gente... Que são mais agradáveis, costumam agradar mais, que a gente mais tenha pessoas. confiança de que vai agradar teu nariz, né? Mas hoje, o que é interessante é que a perfumaria está tomando alguns caminhos onde, eu tenho que ter o perfume que vai agradar a massa, mas também eu tenho um mercado gigantesco hoje, que é o mercado de nicho. Então, assim, eu tenho mais liberdade criativa e eu tenho como se fosse tribos, né? Aqui esse gosta da resina, do cheiro de madeira, defumado. Aquele gosta só de cítrico, fresco e que não quer incomodar ninguém. Então, assim, hoje você tem esses pequenos clubes, Entendi. né? Que você acaba tendo ainda um acerto comercial grande, mas olfativamente
bem diferenciado. Bem diferenciado. E quanto tempo pode demorar para criar uma fragrância? A gente vive um mundo do depende, né? Tudo depende muito, porque como a gente estava falando da criação de um perfume, como a gente cria um perfume, nós vamos imaginar um cheiro. A primeira coisa tá, eu vou criar um perfume. Igual um chefe de cozinha, né? Eu ia dar esse exemplo. Ele, antes dele criar o prato, ele tem que saber para quem ele está fazendo, ele tem que imaginar o sabor do prato, Com certeza. certo? Aham. Aí ele tem que decompor esse sabor em ingredientes. Aqui eu vou usar esse ingrediente, aquele. E para perfumaria é a mesma coisa. Eu vou criar um perfume, eu tenho que imaginar um cheiro, aí eu vou desconstruir esse cheiro em ingredientes. Aqui eu vou colocar dihidromicenol, vou colocar bergamota, vou colocar pimenta preta, vou colocar sândalo. Então aí nós vamos imaginando os ingredientes, as quantidades, coloquem uma receita de sucesso. Que demais. E aí a gente recria isso no laboratório. Aí vem a amostrinha pra gente, a gente cheira. Pode ser que aconteça, nossa, coloquei sândalo demais, não era tudo isso. Aí volta pro laboratório. Volta, aí você refaz a receita. Nossa, né? Coloquei muito sal nesse prato. Entendi, Aí aí eu vou- volta. Volta. E esse processo costuma Retrabalha. demorar normalmente quanto tempo? Em média, acho que tudo depende da complexidade, mas enfim, eu falo, um mês para uma criação de um perfume, entre ensaios, vai e volta, Então é algo Mas- assim, um pouco Não é- complexo, não é Bem assim, complexo. no final da semana eu te entrego, não é assim, Ó, é a né? mesma coisa. É um Posso projeto. devolver a pergunta? Pode, Quanto tempo demora pra gente ganhar na Mega Sena? definido. Tudo depende. É tudo depende, tudo depende. Depende, né? depende. Às vezes a gente pode acertar na primeira. Verdade. Caramba, criei receita perfeita. Perfeita. E às vezes você tem que Entendi. ficar Por isso que é retrabalhando indefinido, é verdade. Porque né? às vezes vai e volta. Como Tem um que ter os chefe. ajustes, né? Exatamente. Como um chefe, ao longo do caminho, você pensa diferente, né? Eu adicionei a pimenta, mas sei lá, eu posso adicionar a pimenta preta, mas combinar com a rosa ou combinar com o gengibre, né? Então vai mudando as ideias, você vai complementando o perfume. Entendi. Então você acaba colocando elementos que são olfativos legais, mas tudo baseado numa estrutura e num cheiro. Que você vai. A gente trabalha hoje na criação do perfume, mas podemos criar uma receita no primeiro dia e tá no gosto olfativo. Né? Se for uma receita simples, né, um caminho bem simples, criar um gengibre, é uma receita simples. Você vai criar um perfume que seja um pouco mais estruturado. Personalizado, algo mais estruturado, Personalizado. demora. Demora mais, porque às vezes é uma combinação. Eu posso combinar uma Exige parte mais, floral. tempo para ser apurado, né? Tem que apurar, é isso, né? Tudo experiência na vida, né? Eu sei que vocês já construíram, já desenvolveram, na verdade, perfumes para grandes marcas, né? Muitas Sim. marcas aí Sim. conhecidas. Sim. Qual que foi o projeto que mais marcou vocês? Você falou, não, esse... Eu tenho um projeto que para mim assim foi incrível. Eu só não vou divulgar a marca, mas acho que é muito tranquilo as pessoas tentar fazer algum tipo de relação com a marca. Que foi uma fragrância que eu criei para uma marca de bebê, Ai, gosto. ok? Que foi uma fragrância que naquela época a empresa solicitou para a gente para que tivesse uma tecnologia de que realmente aquela fragrância fizesse a mãe e o bebê relaxarem, Tipo Hora do Sono. né? É? Tipo assim? Isso, tipo assim. E isso, como foi feito, né? Você tem várias tecnologias na perfumaria, Sim. onde você, vamos supor, quando você cheira um ingrediente, aquele ingrediente fisicamente vai te causar uma reação física, né? Se a gente, por exemplo, a gente acordou e sentiu o cheiro de limão. Espreme uma casca de limão, o que isso causa pra gente? Energia. Energia, Né? né? Vitalidade, Vitalidade, energia. né? O dia nasceu. Cítrico, né? Remete a Exatamente, movimento. A festa, Sim. então essa coisa, o movimento, Sim, né? Se você sente o cheiro de baunilha, eu gosto. a baunilha, ela tem o poder de, né? Isso tudo é feito com exames de ressonância magnética, né? Com
eletroencefalograma. São estudos profundos, São né? estudos Não é assim, profundos onde pesquisas sim, científicas, onde você cheira o material e os equipamentos estão vendo o que acontece com o teu cérebro, sim. tá? Então, nesse caso, para esse projeto específico, a gente acabou utilizando uma tecnologia dessas. Então, Que eu tive que legal. usar ingredientes que causavam esse tipo de reação Reação física na mãe e física no bebê. na mãe e, consequentemente, No né? bebê. Que Eu acho demais. que os testes foram feitos, mas com adultos, né? Sim, Mas é algo físico nosso. E isso, assim, uma fragrância que quando você cheira, te remete a um abraço, aconchego. aconchego, Que conforto, delícia, né? né? Que Amor, bacana. amor. A baunilha, ela tem Esse esse poder. poder de mexer com o verdade. teu cérebro. Nossa, eu gosto muito de baunilha, de vanila, né? A mesma coisa, né, Sim, gente? sim, sim. Ontem mesmo eu utilizei um que a base era de vanila, muito bom. Eu gosto bastante Já que desse nós aroma, estamos falando de dessa baunilha, fragrância. Ah, você trouxe eu vou te uma? mostrar uma baunilha natural, Ah, que delícia. que não é nem um óleo, é uma resina. Que especial. É um óleo extremamente caro. O óleo essencial de baunilha é extremamente caro. Verdade, eu não tinha noção disso. É maravilhoso. E isso aqui é incrível para mim, porque isso aqui me leva para a idade de 3 anos. Ai, que delícia, gente. Você sabe que Em algum lugar tinha esse cheiro. Luiz, você sabe que eu voltei na infância e lembrei da minha avó com essa fragrância? Você Incrível, acredita? Assim como você citou, né, Sim, da rosa. da rosa. Que delícia! Esse é um dos meus ingredientes preferidos. Nossa, pode-se dizer que o meu também. É Amei. maravilhoso. O fato faz você viajar no tempo. Isso é. Faz! A baunilha, você Exato. tá vendo assim, quando a gente tá falando do projeto, que marca, Viajar no tempo. é isso, sabe? É você sentir uma fragrância de baunilha. Qual foi a sensação que você teve? Eu lembrei exatamente da minha avó, que era minha avó assim. Enfim, não vou começar a falar que também eu vou começar a chorar, mas que, nossa, eu voltei lá na infância, já revivi ali com a minha avó, tudo através da fragrância. É legal, né? Muito! Como é especial a fragrância, né? É algo que fica registrado com a gente pro resto da vida. Pro resto da vida, você pode estar Você pode esquecer independente. de um momento, você pode esquecer de uma Exato, porque pessoa. você não fica relembrando a todo tempo, mas quando você Né? sente, você imediatamente, é imediato, como é, né? Pode o ser uma cérebro, pessoa que né? passou pela tua vida em um minuto. Sim, uma Se aquele reunião, você momento tinha um lembra. cheiro e você sentiu de É novo. verdade. Que É marcante especial. porque é sua memória, né? Então a gente está falando de um material que relembra a sua avó e relembra a infância dele. E Não, eu lembrei então a infância dele. né, ninguém estava junto e são marcantes porque a gente revive através do olfato. Exato. Que especial, né? Vocês trabalham com algo muito especial. Emoção. Emoção. E no Brasil, a perfumaria tem um potencial muito grande, né, no nosso país. Como que vocês enxergam esse mercado atual aqui do Brasil? Eu gostaria de deixar essa resposta para o Maurício. Como que vocês enxergam, Maurício? Olha, Helene, eu acho que assim, essa é uma resposta legal para a gente responder com números, né? Se você pega o PIB per capita do Brasil, o Brasil tem um PIB per capita hoje ali entre 10 e 12 mil dólares. Isso coloca a gente mais ou menos na posição entre 70 e 80 no mundo. Se você pegar entre as 15 maiores economias do mundo, a gente seria a 14ª. Mas, não obstante, o Brasil ele é ora o terceiro, ora o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais. É o segundo maior mercado de perfume no mundo, o primeiro em desodorante. O Brasil tem um consumo hoje de aproximadamente 450 gramas per capita de pasta de dente, o que significa que faz parte da nossa cultura. O cuidado pessoal, o asseio, o cuidado com a imagem, os números da moda indicam também que o brasileiro ele tem uma preocupação com a imagem pessoal e com o cuidado pessoal, né? O Brasil, no mercado da moda, a gente está entre o número 7 e o número 9, em termos mundiais, é o quarto maior mercado de calçados. Então, acho que isso dá um pouco Da noção, de né? noção, quer dizer, apesar Do da gente cenário. estar muito longe em termos de renda,
a gente consome como país rico. E A gente essa gasta quase tudo em perfume. Porque, comparando sobre a estética, falando sobre a estética, somos o país que mais realiza cirurgia plástica, né? Então, já um comparativo, né? Sim. Não é o nicho, mas um comparativo Sim. com a estética, Sim, né? Mas é um Então- exemplo claro de que a imagem, o cuidado com a imagem e a impressão que a gente causa na mente do outro é muito importante Com pro brasileiro. certeza. O impacto da nossa imagem é muito importante para tudo, né, gente? E Para tem- em todos os segmentos, E né? tem uma característica que também é muito interessante no mercado brasileiro, que quando você olha o comportamento de consumo, ele, em relação à economia, ele é de certa maneira inelástico. Quando a economia desacelera, o consumo de cuidados pessoais, do segmento de cuidados pessoais e beleza, Mantém. ele cai menos do que cai a economia. Normalmente você tem o consumidor, ele migra de produto, mas ele Isso não aí. abandona. Ah, E do outro lado, quando a economia expande, né, ele é sempre PIB plus. Quando o PIB cai, ele cai menos que o PIB. Quando o PIB sobe, ele sobe mais do que o PIB. Então isso faz do Brasil um mercado super interessante, e não à toa. Olha, A gente é olhado sempre com muito boa vontade por todos os grandes grupos multinacionais. com certeza. E o que diferencia para vocês a Sens, né, das outras empresas de fragrâncias? Qual que é o grande diferencial da Sens? Posso responder essa? por favor. Por favor. Tem alguma outra casa de fragrância que foi fundada e liderada por 2 perfumistas? Olha, que eu me recorde, não. Eu acho que isso é parte do nosso DNA e parte do que nos torna singular. Com certeza, é verdade. Perfumistas, empreendedores, visionários, dedicados. Eu acho que isso nos coloca numa posição diferente. E E Não, com desculpa. certeza, entre outras coisas. bacana. Como que é para vocês empreender nesse mercado de fragrâncias? São anos vivendo o mundo. Esse ano eu completo 35 anos de perfumaria. Ah, só isso. Só Só isso. Luiz Paulo, mais de 20. Assim, a nossa vida foi viver esse mercado. Né? Como o Maurício estava falando. Vocês né, respiram a gente, isso. a gente sente isso. Sendo redundante um pouquinho, a gente respira, E literalmente, Total. Todo dia. todo dia. a gente sempre participou desse mercado, né? Mas vendo o resultado das empresas para quem a gente trabalhava. Opa, é um negócio interessante. É um negócio próspero, interessante. Próspero, né? É um objeto de... Imagina assim, o perfume nem é uma necessidade básica, mas Pra mim, é difícil acreditar que uma pessoa sai de casa sem usar um então, eu perfume. ia falar isso, pra mim é uma necessidade básica. Né? Porque você não é desses, eu sou dessas. Tipo, você sai às vezes apressada e fala, putz, esqueci de passar o perfume, vou Né? voltar. Eu volto. Tipo, eu tô lá no carro, Exatamente. eu volto. Não vou sair Esqueci sem o perfume. celular, tudo bem, mas esqueci Não, o esqueci de perfume, passar o não. perfume, não. Né? Então, é uma necessidade básica. O meu assim. filho já me fez voltar para casa, perdendo hora para ir para a escola, porque ele não tinha passado perfume. Peraí. Né? Filho de peixe, peixinho é. Então, às vezes eu esqueço de passar. Filho de peixe, peixinho é. Ele tá certíssimo. Então, assim, é um mercado muito bom. Né? É um mercado de desejo. Né? Eu diria que é um verdade, de desejo desejo. básico, não uma necessidade básica. É um desejo, Desejo básico, básico. com certeza. E isso nos levou a pensar como um negócio. Como eu já mencionei, é difícil você ter, assim, perfumistas como eu posso dizer, que tem esse mesmo desejo. Eu quero ser perfumista, mas também quero ser empreendedor. Quero empreender, né? quero ter uma Quero ser empresa. perfumistas e Né? empreender. Porque é uma coisa tão artística. E para ser bem sincero, a gente sente até falta desse momento de pegar um projeto, criar uma fragrância. Né? Hoje a gente vive um mundo meio que misturado entre eu tenho que fazer uma fragrância aqui porque eu tenho 30 projetos para responder. Para desenvolver, para responder. Então é Mas complicado. Então você tem que pensar racional, você tem que ser um perfumista muito... criar o prato que está vendendo. Não deixar muito o nosso lado arte... Aflorar. Podemos usar. É um mercado que quando tem um perfumista, como no nosso caso, somos perfumistas, e hoje temos uma empresa,
Esse é um diferencial da Sens, por quê? Porque a gente pensa muito como perfumista negócio e não como perfumista somente arte. Entendido. E qual foi o maior aprendizado que vocês tiraram desse empreender no mundo das fragrâncias? Maior aprendizado, eu vou falar assim, no fundo do coração, o maior aprendizado é ter coragem e acreditar e acreditar sempre. Que lindo, seu olho brilhou, Kleber. De verdade. Que lindo. Parabéns. É isso. Porque é muito difícil. É muito difícil. A gente fala hoje com muito orgulho da Sens, mas É o nítido. maior aprendizado é porque quando você faz essa pergunta, vem um mundo na nossa cabeça de todas as Faça um dificuldades filme, que a né? gente Faça teve um filme. de todas as dificuldades que a gente teve que Pra passar chegar até aqui. para chegar até aqui, né? A gente tem uma profissão maravilhosa, mas construir a Sens tem coisas que a gente, né, acaba guardando até pra gente, mas tem muitas dificuldades que eu acabei passando, muitas dificuldades que o Luiz Paulo acabou passando, né, que... Sabe aquele ditado? Desculpa o termo. Todo mundo vê os gole que eu bebo, Mas não mas, vê mas os ninguém tombos que vê você leva. as pedras no caminho. Verdade. Então, isso É é muito... Né, então, o aprendizado é isso, é coragem, fazer o que sabe. Acho que isso é importante, né? Se tem uma mensagem aqui que a gente gosta de deixar para quem vai iniciar hoje uma empresa, faça o que você domina. Não que você seja perfeito. Perfeição e saber tudo não existe. Sim, faz parte Mas também na faça o que perfeição. você conheça. Porque quando você tem conhecimento e a paixão pelo que você está fazendo, você consegue superar um pouco a falta de conhecimento contábil, a falta de conhecimento de fluxo de caixa, né, Maurício? Administrativo, né? A gente acaba superando isso. Então, um pouco é isso. Acho que esse é o maior aprendizado. Se Não, eu aproveitar, divido com você. Acho que também pra gente, a gente saiu de uma casa de fragrância para poder ter a Sens. E a Sens não é só Kleber e Luiz Paulo, né? Somos perfumistas, desenvolvedores de perfume. Acho que o desafio vem com pessoas também, para a gente colocar a pessoa certa dentro da empresa. A gente hoje tem um cuidado para selecionar a pessoa que vai estar dentro do time, porque ela é muito especial. Exato, e representa, né, toda a essência Super. da empresa. A gente tem profissionais lá que iniciou junto com o Kleber, que hoje incrível isso. estão com a gente. Então, Isso é especial. Tem que ter alinhamento cultural. Exato, Tem que ter alinhamento exato, cultural. porque representa Totalmente. a empresa, representa o que vocês querem transmitir, né? Hoje nós temos funcionário que a gente acabou de... A gente não perdeu, porque a gente tinha um funcionário que começou a trabalhar comigo em 92, na Quest, que esteve com a gente até o ano passado. Ele precisou sair porque ele teve uma aposentadoria especial e ele não podia mais trabalhar, mas ele saiu Que legal, chorando. que especial. É. Isso é muito especial. E aí né? veio... E diferenciado também. Exatamente. E aí veio um outro funcionário que a gente contratou, né? Saiu o Alexandre. E aí, bom, a gente tem que ter pessoas aqui extremamente capacitadas. Aí a gente contratou o Benê, que começou, que quando ele começou na Quest, eu já era veterano, ele começou em 94, né? E hoje está com a gente. Assim, é incrível ter um time assim, onde você constrói Incrível. histórias, Verdade. e as histórias elas vão tendo livros diferentes ao longo da vida, e hoje Se junta conectam tudo. novamente. Isso é incrível, muito No bom. fundo, a gente volta um pouco à tua pergunta anterior, né? O que torna a Sens singular, eu acho que é um pouco isso. Gente é parte disso. É verdade. Com certeza, a gente é o que faz a diferença, né? Muito. Com toda certeza. Aí ninguém pode replicar. A nossa gente, ninguém pode replicar. É verdade. E já que você tá com a palavra agora, Maurício, eu gostaria de saber qual que é a meta da Sens para os próximos anos. A meta da Sens para os próximos anos. Nós também gostaríamos de saber, Maurício. Bem, vamos lá. Obviamente, assim, crescimento não é meta, né? Crescimento é resultado. Mas a nossa meta é continuar relevante no mercado onde a gente atua. E a gente tem um objetivo de crescimento que é bastante ambicioso. E eu posso te dizer que, assim, como
Nosso objetivo é continuar construindo capacidades para sustentar e dar fundamento aos novos degraus de crescimento e os novos patamares de receita que a gente vá atingindo, porque cada degrau é um desafio, né? E um desafio diferente, né? O que a gente já sabe hoje é que aquilo que traz a gente a gente sai de A para B, as capacidades e o conhecimento, o estoque de inteligência na companhia é um, quando a gente vai para C é outro, quando a gente vai para D é outro. E eu posso dizer que assim, o crescimento para a gente é uma coisa que está no nosso DNA. Eu vou até parafrasear o nosso amigo Benchimol: crescimento é algo defensivo. Enquanto a gente continuar crescendo, a gente continua sendo uma empresa atrativa para trazer gente inteligente e capaz para nos ajudar a continuar crescendo. Ah, que ótimo. Estão em boas mãos, hein? Estão em super boas Nós mãos. somos bons em contratação. Então, eu tô vendo, eu percebi, eu conheci uma pequena parte do time e concordo com vocês. Legal. Tá ótimo. Bons amigos, ele tá no caminho certo. Estão no caminho certo. Mas, Luiz, Kleber, a Sens nasceu em Vinhedo, é uma empresa vinhedense. Por que vocês escolheram essa cidade para dar início a esse sonho? Lá vem eu chorar de novo. Fica à vontade, pode chorar. É. Você tá na sua casa aqui. A resposta, vou tentar ser firme. A resposta é bem simples. Nós não escolhemos Vinhedo. Vinhedo escolheu a gente. Ai, que especial. Isso é muito legal porque, assim, em 79 eu nasci e é óbvio, assim, tudo é destino. E acho que o destino da Sens era estar em Vinhedo. Essa história começou com o Kleber entrando na Quest em 92. Vinhedo é um polo tem muitas casas de fragrância aqui em Vinhedo. Assim, então Vinhedo acabou se tornando uma cidade onde tem vários perfumistas. É uma cidade onde tem algumas empresas, né, eu diria, concorrentes da Sens, grandes empresas, né, até um pouco também eu diria que tudo veio da Quest, ou de uma Unilever, né, que antigamente a própria Quest fazia parte do grupo Unilever. Então isso acabou gerando várias empresas, né? Várias empresas derivaram, né, dessas Exatamente. outras maiores que já estavam. Exatamente. Não só na casa de cidade. fragrância. Sim, não só. Esporte, um monte de coisa. Verdade. Que Aí, vira profissional. Quando eu falo que Vinhedo escolheu a gente, porque você tem um porquê das coisas. Mas falando também o porquê Vinhedo é uma cidade muito estratégica em vários sentidos para o nosso segmento. Para qualquer segmento seria muito bem localizada, Sim, próximo próximo a ao São aeroporto. Paulo, próximo ao aeroporto. Isso é bom para todos. Com as né? melhores rodovias aqui na saída, né, da nossa Exatamente, cidade. né? Mas Vinhedo, por toda essa história já de vinda de Quest, hoje você tem muitos profissionais que estão perto. Então, quando a gente tem uma necessidade de contratar uma pessoa com conhecimento específico em perfumaria, Já tá tudo perto da próximo. né? Então, isso ajuda muito a ter profissionais altamente qualificados e o nosso segmento, né, de fragrâncias demanda muito isso. Mas tem um outro ponto também que é muito... que é o que traz todo o encantamento, elegância né, que o nosso mercado acaba vivendo esse mundo. Vinhedo é uma cidade gostosa de morar. Ah, é demais. Eu também gosto muito. Vinhedo é uma acolhedora. cidade que atrai pessoas. Vinhedo é uma cidade que, para o nosso segmento, que é um pouco mais glamourizado, se a gente precisa de um lugar bonito para almoçar, a gente tem restaurantes maravilhosos. Verdade. Tem tudo próximo, tudo bom. Tudo é bom, a cidade é bonita. Como o Maurício fala, o sol o céu Segura, isso é importante. segura, o céu é lindo, o pôr do sol maravilhoso. Né? É verdade. Então Somos privilegiados. a gente tem tudo isso que a gente acaba brincando que Vinhedo né, acaba se tornando um pouquinho assim como Grasse na França, que é uma cidade maravilhosa, que é um pouco o coração da perfumaria. Vinhedo acaba sendo
para o Brasil um pouco isso, né? Essa Essa é uma- cidade Essa glamurosa, é uma meta bacana, né? Transformar Vinhedo na graça na brasileira. graça brasileira. Ai, né? verdade, gente. Amei. Então é isso, é maravilhoso estar em Vinhedo, né? Você precisa encantar o cliente, né? Os Já tem clientes, tudo aqui, né? Você É quer o- encantar um cliente, você traz na sua empresa, você leva num bom restaurante, o que é muito legal. que é muito A bacana. gente precisa, hoje nós estamos construindo um centro criativo de fragrâncias em Vinhedo, que deve inaugurar em breve. Ai, tive a oportunidade de ver ali o projeto em 3D, realmente Tá encantador. ficando maravilhoso. Encantador. E qual é o nosso objetivo? Hoje, quando a gente fala para um cliente, você pode vir nos visitar, né? Para os clientes é um passeio, né? É verdade. Porque normalmente eles vêm de fora, vêm de São Paulo. Às vezes você tem que sair. Se uma pessoa tem que sair daqui e ir para um outro lugar, Vinhedo parece que chama, Atrai. atrai, e as pessoas vêm. E acabam já perguntando quanto custa um terreno aqui em Vinhedo, né? Você vê que acaba brilhando o olho e até gerando uma Uma curiosidade. curiosidade, né? E uma eventual. Nossa, que cidade legal para se viver. Então, para a gente, estrategicamente, é maravilhoso estar em Vinhedo. Vinhedo realmente é uma cidade privilegiada, né? Para se morar, para ter a sua empresa para trabalhar. Sim. Não é? Kleber, e o que Vinhedo representa para você, para Sens? Bom, para mim, é minha casa. Né? Já morei em muitos países, principalmente em Inglaterra, onde foi a maior parte da minha vida fora daqui. Amo a Inglaterra, minha segunda casa, mas eu me lembro muito bem quando eu contava os dias para voltar para Vinhedo. Então, Vinhedo é minha vida, Vinhedo é tudo. Tá no coração, Tá no né? coração. Então, isso não tem muita explicação, na verdade. Sim, com Quando certeza. você ama, não tem muito como explicar. Verdade. E para ciência é tudo isso. Para ciência a gente parece que é estar no lugar perfeito, em todos os sentidos, seja estrategicamente porque está perto de De tudo, grandes rodovias. ao mesmo tempo numa cidade maravilhosa, tranquila, né? Então a segura. gente consegue viver o mundo dos negócios tendo a paz do interior. Isso Nossa, é não impagável. tem preço, é impagável, realmente. E você acredita que esse ambiente de empreender, né, de Vinhedo, de estar localizado numa Anhanguera, num local estratégico que estamos, influenciou o empreender, o crescimento da Sens? Acredito que sim. Como o Kleber falou, a gente está num polo de casas de fragrâncias, então isso ajuda o crescimento da ciência através de pessoas, através de fornecedores. Eu acho que acredito que sim, isso só ajudou a ciência a encurtar esses caminhos. O ambiente acadêmico do entorno também ajuda muito, tá? Porque isso... Faço um complemento. No mundo de fragrâncias, existem vários segmentos, né? Um é a perfumaria, onde a gente vai ter uma demanda maior por produtos de limpeza, outros segmentos que é a higiene pessoal. A Sens, ela acabou se especializando em perfumaria fina. Em premium. Perfumaria fina é quando a gente... Tudo... Assim, ó, a Sens, ela tem... ela não se importa com o que os outros estão fazendo. A gente se preocupa muito com o que a gente quer entregar para o nosso cliente. Então, tudo que a gente faz, a gente optou por esse segmento premium, independente de onde você vai usar a fragrância. Se é no chão, Nossa, se é no entendi. cabelo, se é tudo é premium, assim, de altíssima qualidade. Independente do uso. Nós não somos os mais baratos do mercado, mas a gente entrega valor e experiência olfativa. E assim, a gente acabou optando por esse mercado. Quando a gente fala perfumaria fina, é perfumaria que a gente passa perfume mesmo, né? Entendi. Assim Porque- como esse que eu ganhei, né? Exatamente. Então a gente acabou seguindo muito por esse segmento, que é onde está a parte mais glamurosa da Da perfumaria. perfumaria. E por isso que Vinhedo se encaixa assim. Como uma luva. Vocês imaginavam que a Sens teria essa ascensão tão grande em tão pouco tempo? Foi planejamento? Foi meta? O que foi? Acho que foi zero. O crescimento não foi planejado, mas ele sempre foi o nosso
Sonho e Foi objetivo. almejado. Foi almejado, sempre. A gente não esperava que a gente tivesse um crescimento assim tão rápido, mas sempre foi. A Sens, ela existe hoje porque ela tem. Na nossa cabeça é o seguinte: a gente tem que fazer as coisas não pensando só a empresa, dinheiro, parte financeira. Entendi. A gente tem que fazer o nosso melhor, entregar o máximo para os nossos clientes, né? Até um dos nossos pilares é: nós temos que entregar sucesso para os nossos clientes. Nossa, que demais essa frase. E sem isso, sem os nossos clientes, nós não somos nada. Mas é a consequência, é o que você falou. É. A parte monetária é consequência ela de um bom acontece trabalho que de um vocês tra- desenvolveram. Exatamente. Com foco, né? com verdade, né? Com personalidade. É a consequência. Resultado é consequência de um trabalho bem feito Com sempre. certeza, sempre. Né? E quanto mais os nossos clientes crescerem, mais nós vamos, né? Quanto mais a gente puder entregar, a gente não pensa só em margem. A gente pensa em negócios saudáveis para todos. Porque eu gero competitividade para o meu cliente, consequentemente eu cresço junto. Sucesso Isso garantido. foi o que a gente sempre fez naturalmente. E a Sens, né? A gente Resultado acabou tendo o resultado que a gente, Tem um, graças a Deus, tivemos. Sucesso garantido. E tem um lado de ser conservador nesse aspecto, né? Ao mesmo tempo que a gente é muito agressivo, mas a gente gosta de relação de longo prazo. Sim. A gente quer casar com o cliente. Ah, eu também sou A dessas. gente quer casar, mulher, filho, cachorro, papagaio, a gente quer relação de longo prazo. Então, A relação de longo prazo com o cliente é o maior resultado que você pode ter de sucesso. Se você casou com seu cliente, isso Sempre. significa que é o sucesso Sempre. absoluto. Sempre. Se o cliente te procura mais que uma vez recorrente, então você a tá gente feito tem- na vida, né? Porque é realmente o sinônimo de que você fez um trabalho bem feito. pensar no cliente do nosso cliente, que no final do dia é quem usa o perfume. É verdade. O cliente do seu cliente. Né? O que é algo interessante, porque a Sens, ela normalmente ela está na vida de muita gente todos os dias, mas ninguém sabe que foi a gente que acabou fazendo aquela É porque fragrância. vocês desenvolvem para a grande Nós marca que vendemos, distribui, né? exatamente, a gente acaba vendendo a gente brinca que a gente vende um tambor cheio de sonhos. Porque no final do dia, o nosso produto ele vai dentro de um tambor. Né? E o nosso cliente vai terminar o processo de fabricação do perfume, vai colocar no frasco, vai colocar uma marca e vai vender para o consumidor final. Né? Então, assim, nós, como o Maurício falou, a gente está nos bastidores, ninguém enxerga, mas quando nós estamos criando o nosso produto, a nossa fragrância, a gente está pensando no cliente do nosso cliente, que é quem vai usar o perfume lá na ponta. Que são milhares de pessoas. E exatamente. E quando a gente acaba tendo esse sucesso, o nosso cliente, ele é assim, tem que ser um relacionamento muita parceria. Por quê? Muita afinidade, né? com Muita o cliente. afinidade, porque o nosso cliente depende da gente Sim, também para o produto dele com ter certeza. sucesso. Não é simplesmente, compra uma fragrância X e pronto. Não. Não. A gente acaba criando receitas, e nós sabemos fazer isso, de uma maneira muito única, que é difícil replicar. Então, o nosso cliente acaba E uma ficando um curiosidade- pouquinho mais dependente da gente. E uma curiosidade, essas fragrâncias que vocês criam, exclusivas, elas são patenteadas. Não existe patente Não para existe, fragrância. uma dúvida que eu tenho. Não existe. Assim como não existe patente para um prato que um chefe... Sim, Criou. não existe. Então nessa área não existe. Não existe patente. Mas o seu cliente pode patentear Ele o vai produto patentear dele com aquela o fragrância. nome, a marca, isso tudo, sim. Ok, mas aí pode vir um outro e tentar replicar, Tentar porém replicar, isso acontece muito no nosso mundo. Mas não chega Um replica daqui, outro replica dali. Existe, assim, hoje você tem muitos mecanismos para copiar alguma coisa, Entendi. né? Às vezes ela não vai ser 100%, acho que jamais será 100%. Mas muito aproximada, às vezes você pode fazer até melhor. Mas é um mercado que é muito do nosso segmento de casas de fragrância, trabalhar com
tenta imitar aqui, tenta imitar ali. Entendi. Já faz parte, né? Faz parte já da faz parte do show, já. Não existe só o produto autoral, existe o produto inspirado. E o mercado de produtos inspirados, ele é gigantesco. Sim. E ele tem um papel democrático que é importante também, porque o produto inspirado, ele dá acesso. Sim. Entendi. Agora, meninos, para definir vinhedo em uma só palavra, qual seria para você, Luiz? Fantástico. Kleber? Maurício, responde primeiro. Tô pensando. Pode ser duas. Pode. Céu azul. Ele é do pôr do sol, né? Ele é do céu, do pôr do sol. E você, Kleber? Apaixonante. Eu também, acredito que seja. É o filho da terra, né? Não tem como. Não tem ser como. apaixonante. É difícil. E para encerrar esse bloco, qual seria o legado que vocês pretendem, né? Que vocês estimam deixar a Sens para vinhedo? Somos uma empresa jovem ainda, mas nós temos já uma iniciativa que se chama 100% Amor, Que legal! Que demais! que é um lado da empresa mais institucional, Sim, onde a gente procura ajudar mais solidário. pessoas, né? A gente faz muito isso. Talvez ninguém Parabéns. saiba, mas nós temos as nossas ações. E acho que o legado que a gente quer deixar muito para Vinhedo, assim como eu comecei com 13 anos, o Luiz Paulo começou também muito novinho a trabalhar, e é tentar criar o máximo de oportunidades possíveis de trabalho dentro da Sens, trabalho não, oportunidades, né? Nós temos um caso de um garoto que começou com a gente, menor aprendiz, então a gente valoriza muito isso, construir talentos. E um garoto que agora já demonstra, já coloca indicativos pra gente, opa, esse garoto tem um potencial para seguir nessa área. E construir pessoas. Carreiras, né? Oportunidades. Carreiras, oportunidades para pessoas de Vinhedo, ou região, enfim. Acho Nossa, que legal, que Mas o legado especial. é isso. Vocês, então o legado é esse, vocês darem, né, a Construir essas talentos. pessoas construir talentos e oportunidades, né? Sim, Mas- dar oportunidades e Dar construir oportunidades. talentos. O impacto que a gente vai conseguir gerar na vida das pessoas que estão no nosso entorno. Demais. Incrível, sensacional. Que bom que a gente conseguiu responder a tua pergunta. Empreender em vinhedo é? Essa eu já tenho a resposta. Não vai ser. Empreender em Vinhedo é empreender feliz. É trabalhar todo dia feliz. Sabe quando o trabalho deixa de ser difícil? Acho que empreender em Vinhedo é isso. Prazeroso, né? Se torna prazeroso. A palavra é prazeroso. E pra você, Maurício? É tão bom que nem parece trabalho. Ah, gente, que demais! Quero fazer parte desse time, eu já tô, assim, contaminada por isso. E pra você, Luiz? Acho que também é prazeroso. Tá tudo perto de tudo aqui, né? Fácil. Exato. Fácil de viver. Amei essa frase, fácil de viver. Perfeita. Bom, né? Bom Muito de boa. viver. E uma... Pode falar. E não é assim, a gente tem todo esse encantamento pela cidade, não é porque o Kleber, né, é daqui, ou porque o Maurício gosta de Vinhedo, o Luiz Paulo também. É uma verdade. É uma de Vinhedo. verdade, a cidade transmite. É uma verdade. Transmite essa sensação, não é, Não Maurício? é... Cidade né, te abraça. né? Abraça, Te exato. abraça. A cidade te abraça. Não estamos falando porque estamos no Pode Vir. É como um bom perfume. É uma verdade. É como um bom perfume. Te Sim. abraça. Exato. Ah, que legal, gostei, é como um bom perfume. E uma fragrância que representa a essência da Sens. Eu não falaria uma fragrância, mas eu falaria um perfume. E eu ia mencionar o Chanel número 5, Ai, que chique. que é um perfume, mas assim, tem uma história bacana. O Chanel número 5 nasceu no início da segunda década do século passado, a gente está falando de 1921, e é um perfume que é relevante até hoje. E a relevância ao longo do tempo é uma coisa que é um valor pra gente. É verdade, porque apesar de ser uma fragrância antiga, ela permanece atual, né? Com certeza. Até pelo glamour que representou como Chanel, esse ícone, né? no século Traz. passado, uma mulher Também empreendedora que mudou a história da moda, que praticamente colocou a moda no movimento modernista do início do século passado.
e algo que é relevante até hoje. E como relevância é uma coisa importante para nós e a gente também quer ser relevante ao longo do tempo, eu acho que talvez esse perfume represente um pouco do que a Muito. gente quer ser. Nossa, Sabe que é- amei, tá respondido então, né? Amei, Parabéns. parabéns. O que vocês gostariam que as pessoas lembrassem quando ouvissem a palavra Sense? Referência absoluta Em fragrâncias premium. em perfumaria fina. Esse acho que é o nosso maior objetivo. Independente de onde seja essa pessoa, né? Porque a Sens é uma empresa de vinhedo, mas ela é conhecida globalmente. Sim. Aí eu não brinco, né? Hoje, Exato. é lógico que você tem a internet, que hoje, né, ajuda Ajuda a muito expandir. né? Mas nós somos, assim, a gente tem uma vivência global. Então hoje o mundo inteiro sabe quem é a Sens, né? Que E demais. hoje a gente tenta passar essa imagem, até, né, nas nossas redes sociais, passar essa imagem de perfumaria criativa, de perfumaria de altíssima qualidade, perfumaria de experiência, perfumaria que te coloca um sorriso na cara, né? Então é isso, a gente quer ser referência em maravilhosas fragrâncias. Perfeito. Parabéns. Foi uma honra tê-los aqui na bancada do Pode Vir. Parabéns por, em tão pouco tempo, né, o time de vocês alcançarem aí a excelência em tudo que vocês se propuseram a fazer. Foi demais conhecer um pouco, né, um pedacinho, uma Sim. linha da história de vocês, que é tão especial, que é tão verdadeira, que é de sucesso. E o melhor ainda, está localizada na nossa cidade, né, em Vinhedo, uma empresa vinhedense que nasceu aqui e que faz toda a diferença, com toda certeza, assim como o Maurício falou também, na comunidade, né, na comunidade ao redor, em quem trabalha lá dentro. Parabéns pelo trabalho de vocês, é espetacular, realmente admirável. A Sens, admirável vocês como pessoas. Foi incrível ter vocês aqui na bancada do Pode Vir. O Luiz, o Kleber, o Maurício, foi demais. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco da história de A gente que vocês. agradece. Acho que o treino foi bom. A próxima vez a gente vai fazer um pouco melhor. Nosso primeiro podcast. Uma honra, Mas a gente né? O gostou, primeiro. a gente vai voltar. Ai, que demais. O próximo a gente faz o Pode Vir aqui, que a gente vai até vocês. Perfeito. Fica já o convite para o nosso centro criativo, em breve. Em breve, verdade. E a gente gostaria de devolver para vocês, do Pode Vir, todas as palavras que você acabou de falar pra gente, porque é muito legal também, tá? Assim, legal é um termo muito genérico, né? Mas o ambiente que você construiu, a facilidade com que você conduz todo esse momento, ajuda muito o nosso, né, quem tá aqui respondendo. Obrigada. Obrigado. Foi super à vontade. maravilhoso. Obrigada, é porque a gente faz com paixão, né? Paixão. Paixão é o que Exatamente. move, é o que faz acontecer da melhor Parabéns. forma. Muito obrigada pela presença. Vamos ao nosso brinde? Aí, Parabéns. pode vir, obrigada.